Olá pessoal, a grama é verde. Sobre o pessoal que apoia o socialismo e o comunismo. Qual é o argumento, o que eles dizem, né, para aprovar, para apoiar, para ser partidário do comunismo? Eles falam que o comunismo é um sistema, é um regime administrativo que existe para promover a igualdade, para tornar a sociedade mais igualitária. Porque ela vai distribuir, porque tudo se concentra na mão do governo, o governo administra as riquezas e distribui de igual forma para todas as pessoas da sociedade, para que ninguém tenha mais do que o outro, para que ninguém sofra com a necessidade, ao passo que outro tem ali suas necessidades supridas, né, atendidas. Então, diz que à medida em que o Estado vai, que o governo vai aumentando o número de riqueza em suas mãos, no seu controle, ele vai distribuindo. Então, se hoje o governo, o Estado, aquele país tem riquezas o suficiente para dar uma casa com 2 cômodos para cada cidadão habitar, morar, cada cidadão que necessita, dá-se uma casa para cada um, né? Se pode dar um transportezinho para cada um, dá um transporte. E aí, à medida em que a riqueza vai sendo construída, que o país vai crescendo, vai distribuindo. Então, se amanhã pode dar uma casa melhor para todo mundo, uma mansão, algo maior, vai dar. Isso é o comunismo. Então, se um dia o país ficar tão rico a ponto de poder promover uma casa na praia, um jatinho, uma lancha, alguma riqueza maior, ele vai distribuir. Mas primeiro começa com aquele básico necessário, que é a alimentação para todo mundo, por exemplo, para que ninguém fique sem as necessidades básicas, né, atendidas. Diz que é isso, né, que é a distribuição das riquezas. Só que a gente tem visto que nem tudo que é bom é a distribuição, porque se a gente pensar apenas na distribuição da riqueza, como o socialismo faz, mas não se preocupa com a construção da riqueza, não facilita para que haja a construção da riqueza, vai chegar uma hora que essa riqueza vai acabar se você só distribuir. Então você tem que cuidar bem da planta, alimentar bem, para que ela dê os frutos. Você tem que regar, cuidar, lapidar, podar. Então, da mesma forma, é um país, uma sociedade, é uma empresa, qualquer coisa, é uma casa que você vai administrar, você tem que zelar bem para que ela produza frutos e assim você tenha aqueles frutos para distribuir. E o socialismo, onde ele tem sido plantado, ele tem sido uma trava na construção das riquezas, ele tem impedido, ele tem dificultado a criação das riquezas. A gente tem uma prova em alguns países aqui ao nosso redor, do Brasil, que onde as pessoas vivem mal, onde o setor privado, o mercado, ele não tem construído riquezas o suficiente, a gente não tem uma produção lá suficiente, as pessoas não têm também o poder aquisitivo para adquirir mercadorias que vêm de fora, as pessoas estão desempregadas naqueles países por conta do socialismo e sem condições, sem emprego, sem condições financeiras. Então as pessoas vivem na miséria por conta desse socialismo onde o governo não é suficiente para cuidar de todo mundo, porque o governo também é um dos dependentes, né, da sociedade, é um dos maiores dependentes que existe na sociedade. Ele não gera riqueza, ele apenas administra. Quem gera riqueza são as empresas do setor privado, buscando ali, né, competindo, buscando ali melhorar, concorrendo umas com as outras, com livre, dentro da livre iniciativa, ali, com liberdade para empreender. Então, se os governos der condições para essas empresas, para o setor privado empreender, para o investidor trazer seu capital para o nosso país, para o país vai gerar as riquezas, e aí tem riqueza. Então, diz que o socialismo e socialista fala que se a gente puder, a gente vai dar, todo mundo vai usar as riquezas, a distribuição da riqueza vai ser feita, todo mundo vai ter um smartphone, todo mundo vai ter isso, mas só existem essas tecnologias, essas riquezas, porque existe um investimento que ele é muito mais feito pelo setor privado.
né, na busca pela concorrência. Então, o smartphone, todas as coisas que as pessoas usam de luxo aí, eles só existem porque existe o capitalismo, a competição, porque existem as pessoas investindo, né, para lucrar, para ganhar, que isso é a orientação do empreendedor. Ele tem que ter ali o retorno daquilo que ele plantou, senão, né? E aí tem também, as pessoas têm que ter a meritocracia respeitada. Se elas estudar mais, se qualificar mais, elas vão passar a ganhar mais. Se ela empreender num negócio que é bem aceito, onde todo mundo vai adquirir aquele produto, aquela empresa vai crescer. Se ela presta um serviço com qualidade, aquela empresa vai crescer mais. E aí aquele que não trabalhou, que não se esforçou, ele vai ficar para trás. Isso é a meritocracia. Cada um é beneficiado, cada um é premiado com aquele esforço, com aquela qualidade que ele conseguiu atingir. No socialismo, elimina-se quase toda essa meritocracia. Todas as pessoas vão ter a igualdade ali na distribuição das riquezas, vão receber as riquezas, mas não vão ter o mesmo esforço. Isso vai desestimular as pessoas que estão se esforçando, porque elas estão se esforçando para nada, porque elas não estão adquirindo o diferencial, elas não estão tendo a premiação correspondente àquele esforço que elas tiveram, né? Aquela qualificação que elas atingiram. Então, isso elimina, faz com que todas as pessoas passem a ser, né, tenha ali uma tendência de ser preguiçosa, de esperar que a sociedade dê, de esperar que o outro faça por ela, e aí gera também, né, esse grupo de pessoas que vão esperar do outro, que vai ficar de braço cruzado, que vai se beneficiar sem o devido esforço. Isso é injusto. E aí a gente vê muitas pessoas falando que esse regime é bom, mas muitos são influentes, né? Por isso que eles falam, para conscientizar pessoas e ganhar pessoas adeptas para esse movimento, para o socialismo, para apoiar esse regime. Só que muitas dessas pessoas, elas quando vão usufruir dos bens, quando vão viajar, elas não procuram países socialistas, elas não procuram os meios socialistas para se beneficiar, para utilizar, para consumir. Elas vão para países capitalistas. Então, são artistas ali, são pessoas famosas que estão muitas vezes apoiando esse regime, mas eles mesmos não querem isso para eles. Então, ou eles estão com algum acordo ali, ganhando algo em troca para falar aquilo, ou senão eles estão querendo enganar a população, né? E da mesma forma, quem está no poder, no governo, quem quer se manter no poder, ele vai falando que esse regime é bom porque eles, uma vez que eles vão administrar, eles vão tirar a melhor parte para eles e não vão distribuir. Não vai ocorrer na prática esse socialismo, essa distribuição que eles falam. Vai ocorrer apenas na teoria. E aí outra coisa ruim é os próprios princípios que narra o comunismo. O comunismo ele é contra a propriedade privada e, portanto, ele é contra a família tradicional, ele é contra as religiões, porque essas coisas trabalham junto, né? Esses segmentos eles são unificados. A família é forte quando ela está ligada a uma religião, quando ela está com projetos de empreender. Então, a propriedade privada, o empreendimento, ele nasce de uma família bem estruturada, e uma família bem estruturada ela tem que estar bem ligada ali com o ser superior, com o ser supremo, que lhe dá segurança. Então, ela está ligada, de certa forma, com a religião. Então, essas três coisas, elas estruturam o setor privado, e isso é contra o comunismo. O comunismo vai tentar, através da insegurança, através de todos os meios, destruir isso para ser implantado em um país. E aí é só olhar, observar em volta, se tiver acontecendo algo, leis, permissões para que haja insegurança, para que o setor privado se torne fraco, cargas tributárias elevadas, né, e péssimas condições para o setor particular. Se o governo estiver promovendo isso, são governos que estão favorecendo o comunismo. E aí basta ver onde foi instalado o comunismo, quais foram os resultados que eles trouxeram. Se não deu certo em outros países, não vai dar certo no nosso país, no Brasil. É por isso que as pessoas que são contra o comunismo, elas continuam falando que são, para que assim não seja por conta delas. Se um dia esse regime for atingido o grau máximo, se ele for totalmente instalado, né, de forma absoluta,
que eu creio que ele não consegue, porque ele destrói um país mesmo antes de chegar. Se ele chegar totalmente ao comunismo, vai destruir mais ainda, e aí não vai existir mais o país, as pessoas vão embora, as empresas vão embora, todo mundo vai ter desemprego, vai ter tudo que é ruim, e ele não vai conseguir ser instalado. Mas o caminho que ele faz para chegar ao comunismo, né, o que o socialismo faz, ele vai destruindo a economia e, junto com ela, todas as pessoas que dependem da economia, as pessoas que dependem do emprego, o governo que depende de uma boa arrecadação. Então, tudo isso dificulta quando o comunismo começa a ser implantado em um país. Por isso que a gente é contra.